Olá, estamos aqui mais uma vez com mais uma devocional promovida pela Igreja Batista Emanuel, a sua igreja, para que você possa refletir sobre a palavra de Deus e crescer nesse momento, mesmo quando nos encontramos distantes do contato físico, mas estamos perto e somos igreja. E nessa ocasião vamos estar refletindo sobre o fato de testemunhar. Desde o início da semana que temos falado sobre esse assunto, outros pastores antes de mim falaram sobre esse assunto, e hoje o nosso tema é testemunhar da verdade. E o texto que embasa, ou que dá início a essa reflexão, se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24, que diz o seguinte: Este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel, ou seu relato é a verdade. Mas o que é a verdade? Vivemos em uma época onde a verdade é algo relativo. Depende do ponto de vista daquele que fala ou faz alguma coisa. As pessoas têm divergências com relação à opinião e como encaram o mundo. E isso faz com que o conceito de verdade muitas vezes seja distorcido ou deturpado. Mas na realidade precisamos entender que, filosoficamente falando, só pode existir uma verdade. Duas coisas conflitantes que dizem coisas diferentes não podem ser ao mesmo tempo verdades, porque só existe uma única verdade. E na realidade já temos aprendido, já temos visto que a verdade é a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, eu sei que temos cada um a nossa visão de mundo, cada um fazemos a interpretação dos acontecimentos e fatos, mas isso não quer dizer que aquilo que nós enxergamos ou aquilo que nós queremos é a verdade. Na realidade, a única verdade, a verdade absoluta está em Deus. Deus, Ele sabe a verdade, Ele é a verdade e Ele nos ensina a verdade. Talvez você possa imaginar uma ilustração. Imagine o seguinte: você utilizando um óculos, e esse óculos, como esse que eu estou utilizando, se ele tiver a lente verde, eu vou olhar e vou enxergar tudo esverdeado. E para mim, isso é a verdade. Se outra pessoa utilizar um óculos da mesma forma, com a lente cor-de-rosa, quando olhar para as mesmas cenas, tudo vai ficar cor-de-rosa. Então, muitas vezes, quando confiamos naquilo que vemos, nos nossos sentidos, naquilo que entendemos, nós enxergamos através dos óculos da nossa própria ideologia, da nossa própria maneira de ver. E isso nos faz enxergar uma falsa verdade. Na realidade, a verdade absoluta está em Deus. O próprio Jesus, no mesmo Evangelho de João, na sua oração sacerdotal, ele faz um pedido a Deus, por mim e por você. Ele diz assim: Pai, santifica-os, ou seja, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Tudo quanto nós acreditamos, tudo quanto nós fazemos, deve ser baseado naquilo que nos ensina a palavra. Eu sei que é difícil deixarmos de fazer a nossa própria interpretação, porque nós sempre achamos que estamos no caminho certo, porque a nossa intenção é andar no caminho certo. Nós não queremos viver mentiras, mas muitas vezes os nossos óculos ideológicos, os nossos óculos da própria experiência nos fazem enxergar coisas onde elas não estão. Deus, ele sabe qual é a verdade absoluta. Somente Ele pode nos dar essa orientação. E essa orientação está revelada na sua palavra, que está disponível para cada um de nós. Então, a nossa orientação, a nossa posição como igreja é que nós devemos buscar a verdade em Deus e na sua palavra. Querido irmão, se você assim o fizer, se você assim se despojar da sua própria experiência, do seu próprio ponto de vista, e você buscar na palavra de Deus, em oração, na leitura da palavra, se você buscar em Deus, Ele vai lhe revelar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E a verdade é que tudo aquilo que Jesus nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, tudo isso
é e vai acontecer. Então nós devemos viver de acordo com a palavra. O salmista diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E isso deve ser uma realidade na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja do Senhor. Então busque a verdade, testemunhe da verdade, porque o mundo carece de ouvir esse tipo de testemunho, porque o mundo está perdido. As pessoas estão perdidas. As pessoas, mesmo tendo bons objetivos, mesmo tendo boas intenções, caminham para o abismo. Mas se nós testemunharmos, nós que somos igreja, que somos o povo de Deus, se nós confiarmos no que nos ensina a palavra, se nós confiarmos no que nos diz o nosso Deus, se nós testemunharmos disso, a verdade vai chegar para muitas pessoas. E a palavra de Deus também diz que conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos a única esperança de libertação para o mundo. Vamos testemunhar dessa verdade, e essa verdade vai libertar. Que você tenha uma boa semana, que o Senhor esteja com você, que você possa testemunhar a todos aqueles que estão próximos a você, que estão ao seu alcance, e que Deus nos abençoe.